Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento integrado de produto. Vamos entrar na macrofase de desenvolvimento e vamos ver como que nós integramos toda aquela parte de pré-desenvolvimento, onde a gente tratou o plano estratégico do projeto e o planejamento do projeto, e como que nós integramos todas aquelas informações nesta macrofase. Vamos entrar na parte do projeto informacional, onde a gente vai tratar os desejos dos nossos clientes e vamos transformar eles em requisitos mensuráveis de engenharia. Nesta etapa, a gente vai ver o fim do o que e vamos ver o começo do como. Ou seja, na fase anterior, o projeto nos deu o que nós devemos resolver. Nesta fase, nós vamos começar com o como nós vamos resolver. Vamos atualizar o escopo do nosso produto, entrar um pouquinho no ciclo de vida do projeto e, a partir daí, começar a transformar os requisitos do cliente em requisitos de produto para poder chegar às especificações meta. Nós vamos ver o que são e como que nós devemos tratar as especificações meta. Nesta fase, basicamente, a gente vai fazer a integração entre a fase de pré-desenvolvimento e a fase de desenvolvimento. No planejamento de projeto, a gente trabalhou muito forte no desenvolvimento do plano do projeto. E no plano do projeto, a gente listou todas as atividades que vão nos levar a desenvolver o nosso produto. Então, nesta fase, na fase de projeto informacional, a gente vai se concentrar nos resultados, no produto. Quando na fase anterior, a gente se concentrou nas atividades para desenvolver aquele produto, nosso resultado. Nesta fase, a gente vai fazer a integração entre a parte mais de comercial, de business, com a parte técnica. A gente pode pensar nesta fase como uma conversa entre as equipes de comercial e de ventas, que são as que levantam aquelas informações do mercado, do que o mercado está precisando, com as equipes de desenvolvimento, que são as que de fato vão tentar desenvolver resultados, o produto. Num primeiro momento, na fase do o fim do que e o começo do como, a gente tem que entrar na definição do problema, ou seja, definir realmente quais são as necessidades do cliente. Mas que clientes? Essa parte é importante porque não simplesmente o consumidor final vai ser o cliente. A gente vai ter diferentes tipos de clientes. E como a gente falou, o projeto informacional, ele trata de levar essas necessidades do cliente com uma primeira interpretação e, a partir dessas necessidades do cliente, entender a viabilidade de desenvolvimentos de soluções para essas necessidades. A gente pode ver que as necessidades do cliente, elas não são muito claras. Elas dão indícios do que eles querem, mas eles não dão parâmetros específicos para a equipe técnica trabalhar. Neste exemplo, a gente pode ver que o cliente enxerga alguma coisa que ele quer, mas muito vaga. Ele quer um carro resistente, seguro, lindo, sim? Mas a partir daí nós temos que levar essas necessidades, sim, transformá-las em requisitos e começar a dar grandezas, começar a dar valores específicos para nós poder trabalhar, como por exemplo peso, tamanho, aparência, etc. Na fase de pré-desenvolvimento, a gente criou o escopo do projeto e a partir daí criamos a estrutura analítica do projeto, onde a gente começou a detalhar todas as atividades necessárias para chegar ao resultado final, o produto. E também a gente começou a entender as principais características daquele produto, ou seja, a gente começou a trabalhar no escopo do produto. Nesta etapa, a gente tem que detalhar aquele escopo inicial do produto, a partir da análise dos problemas do projeto, a partir da análise das tecnologias necessárias e disponíveis para levar o desenvolvimento daquele produto para frente,
a gente tem que começar a pesquisar sobre padrões, normas e patentes vigentes referentes à legislação local, e a gente tem que começar a estudar os pontos fortes e fracos da concorrência. No primeiro ponto, para poder entender o problema do projeto, a gente tem que se familiarizar com o problema. Temos que desenvolver o maior volume de informações disponíveis. Temos que entender os desejos expostos pelos clientes e temos que entender de fato quem que são nossos clientes. Devemos começar a planejar algum tipo de volume de fabricação. E por último, também temos que entender quais que são as informações técnicas e econômicas que a gente vai levar em consideração, que podem ser componentes, materiais, parceiros, etc. Nesta fase é importante entender que um problema bem definido é um problema mais facilmente resolvido. Desde o ponto de vista tecnológico, nós temos que entender e analisar quais que são as tecnologias disponíveis e necessárias para o desenvolvimento daquele produto. Qual que vai ser o custo de aplicar aquelas tecnologias? Se a gente fez um bom estudo de mercado e um bom estudo do perfil do nosso cliente, a gente poderia entender qual que vai ser o preço que ele está disposto a pagar. E com essa informação nós poderíamos utilizar alternativas tecnológicas superiores, como aqui neste exemplo impressão 3D ou controle numérico computacional. Mas, se o perfil do cliente é um perfil que não consegue atingir patamares altos de gastos, então a gente poderia partir para outro tipo de tecnologias mais baratas. Continuando com a atualização do escopo do produto, como que nós vamos lidar com os produtos que já existem? Quais que são as fraquezas daqueles produtos? Quais que são as vantagens deles? E a partir daí começar a criar o nosso desenvolvimento. É muito difícil começar uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que não exista. Neste exemplo, se eu vou construir um hidroavião, eu já começo a entender os detalhes principais para depois levar o meu produto para frente. Este estudo de concorrentes pode nos levar a descobrir nichos de mercado que não estão sendo explorados, como por exemplo o caso do Embraer 190. Na época, os desenvolvedores se deram conta de que tinha uma lacuna de aeronaves entre 70 e 110 assentos. O que isso significa? As aeronaves de grande e meio porte, elas levavam mais de 110 passageiros, enquanto que tinha aeronaves de pequeno porte que levavam menos de 70 passageiros. Em voos locais, encontraram um nicho de mercado e a partir daí começaram a desenvolver o projeto Embraer 190 para poder atingir esse nicho de mercado que eles criaram. Aqui a gente pode ver outro exemplo de produtos concorrentes, o Boeing 737 e o Airbus 320, que têm características muito similares, por exemplo, o peso em vazio e a quantidade de passageiros. Embraer, em vez de atacar esse nicho de mercado, ela de fato decidiu entrar num nicho onde não tinha concorrentes. Outro aspecto importante na atualização do escopo do produto vem dada na pesquisa de padrões, normas, patentes e a legislação vigente. No momento de desenvolver algum produto, a gente tem que entender as regras do jogo. Por exemplo, se a gente está falando de aeronáutica, a gente tem que entender o tipo de regulamento que vai afetar o nosso desenvolvimento. Se a gente vai desenvolver um avião de pequeno porte, a gente teria que seguir o regulamento das FAR 23. Se o negócio for um avião de grande porte, o regulamento a ser seguido seria a FAR 25. Se for um avião militar, seriam as normas 1000. Se o nosso desenvolvimento for um restaurante, aí a gente teria que seguir a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as normas da Anvisa. Nós podemos ver na Comissão de Valores Imobiliários como que estão indo aquelas empresas de capital aberto. Nós conseguiríamos entender o lucro, conseguiríamos entender a quantidade de receita que elas têm para ver se realmente é viável ou não. Poderíamos também utilizar aquela informação para enxergar clientes potenciais, para poder enxergar diferentes nichos de mercado. Sim? E outra coisa importante também é a pesquisa de patentes.
nós podemos tirar muita informação do Instituto Nacional de Pesquisa Intelectual. Existem diferentes tipos de desenvolvimentos patentados que disponibilizam informação do produto. Nós podemos utilizar aquela informação como ponto de partida para desenvolver outro tipo de produtos. Vamos falar um pouco da importância do ciclo de vida na fase do projeto informacional. Nós tínhamos visto que o ciclo de vida do produto poderia ser discretizado em diferentes etapas: desenvolvimento, produção, maturidade e declínio do produto. Neste gráfico eu discretizei o ciclo da produção, o lançamento e o crescimento do ciclo de vida. É importante entender o desenvolvimento do ciclo de vida do produto para poder entender os diferentes tipos de fases que a gente vai enfrentar a cada passo. Na primeira fase, que é a fase de desenvolvimento, que é a fase onde a gente está, seria a fase de investimento. Nós não vamos ter nenhum tipo de receita. Uma vez que a gente acabou essa fase de desenvolvimento, a gente começa a entrar na fase de lançamento e de crescimento, onde nós vamos ter lucros negativos devido aos custos de pesquisa e à penetração do mercado. Essa fase é uma fase de alto risco, porque se o nosso produto não se inserir no mercado, a gente vai ter riscos de grandes perdas econômicas. Agora, se o produto se encaixou, ele vai entrar numa fase de crescimento, onde nós vamos começar a ter um aumento de receita, e o pico máximo daquela receita vai se dar na maturidade. É nesse ponto onde a gente vai maximizar os lucros. Nessa vai ser a fase de lucro. Então, para que um projeto seja viável, todo o desenvolvimento, todo o capital investido deve estar compensado pela fase de lucros, ou seja, a fase de lucros deverá pagar todo aquele desenvolvimento investido anteriormente. Nessa fase, a gente vai ter um ponto de inflexão onde as vendas vão começar a cair, a receita vai cair e, porém, vai cair o lucro. É nessa fase de declínio que a gente vai ter que ficar muito consciente de quais que vão ser nossas decisões futuras para, de fato, encerrar aquele produto. Nós falamos muito sobre os desejos dos clientes e como que nós vamos transformar esses desejos de clientes em requisitos de engenharia, ou seja, valores mensuráveis. Só que ainda não falamos quem que são esses clientes. A gente viu na etapa de pré-desenvolvimento quem que são os principais interessados. Bom, é nesta etapa que a gente vai pegar aqueles principais interessados e começar a trabalhar com eles. A gente pode agrupar os principais interessados em 3 tipos de clientes. Os primeiros são os clientes externos, os clientes que de fato vão gerar lucratividade, vão gerar renda. É o nosso foco principal. Quais que são os desejos destes clientes externos? Fácil operação, estética, durabilidade, eficiência, segurança, baixo preço e qualidade. Só que nós temos que entender que eles não são os únicos clientes aos que nós vamos ter que responder. Existem outros clientes que a gente chama de clientes intermediários, como, por exemplo, distribuição, vendas, marketing. Tem empresas que não trabalham com o consumidor final e eles trabalham mais com distribuidores. Só para citar um exemplo, a M. Dias Branco, que é uma empresa que faz massas e biscoitos, ela não vende para o consumidor final, sino que ela vende para supermercados, ela vende para intermediários. Então, nesse ponto, quais que são as principais expectativas destes clientes intermediários? Fácil transporte, fácil armazenamento. Por exemplo, a embalagem de um produto que vai ser desenvolvida localmente é totalmente diferente da embalagem de um produto que vai ter que ser internacionalizado. A logística daquele produto é diferente. Então, os requisitos são diferentes. Existem outros clientes que são os clientes internos. Por exemplo, produção, manutenção,
a própria equipe de projetistas, sim? As expectativas deles são diferentes. Por exemplo, eles procuram padronização, facilidade na montagem, facilidade na fabricação. Os próprios diretores da empresa, a própria gerência, geralmente eles procuram produtos fáceis para deixar mais lucro, produtos baratos. Esses são os 3 tipos de clientes onde nós vamos concentrar todos nossos esforços para poder classificar e responder a cada uma das expectativas dele. É disso que a fase do projeto informacional trata. Como transformar as expectativas destes clientes em especificações meta, ou seja, requisitos de engenharia com valores mensuráveis. E agora vamos ver de fato o que são os requisitos do produto. A gente já falou bastante sobre isso aqui, mas só para ficar claro, a gente começa a entender que as necessidades dos clientes, os desejos dos clientes são imprecisos, são subjetivos, são mais emocionais. Num primeiro momento, as equipes de comercial e as equipes de marketing começam a criar requisitos que vão auxiliar a engenharia a detalhar e parametrizar eles. Mas eles ainda são pouco técnicos e são bastante insuficientes. E aí onde entra a equipe técnica, a equipe de engenharia. É exatamente neste ponto que a gente fala do projeto informacional. Tem uma integração entre engenharia e comercial para poder levar essas emoções, essas necessidades a requisitos do produto, a engenharia pura, a linguagem técnica, a expressar em números aqueles sentimentos do cliente, a mensurar. Vamos com um exemplo simples para entender um pouquinho mais do que estamos falando. Vamos supor que a gente quer desenvolver uma impressora. O que o cliente quer daquela impressora? Ele quer que seja de fácil instalação. Então, essa é a necessidade do cliente, que seja de fácil instalação. A partir daí, o comercial começa a oferecer diferentes tipos de soluções para eles, por exemplo, como compatibilidade com maior quantidade de sistemas operacionais. Ele oferece também manual com gráficos explicativos, existência de drivers e possibilidade de baixar eles na internet, maior qualidade de portas de conexão. Uma vez que a gente traça aqueles requisitos principais, a gente leva para a engenharia. E a engenharia tem que, de fato, com a melhor eficiência possível, resolver aquele problema. Neste caso, simplesmente com uma existência de drivers de instalação plug and play, acabou o problema. Simples, barato, fácil e moderno. Então, aqui nós temos as 3 fases de transformação de desejos dos clientes em requisitos de produto de uma maneira eficiente, eficaz e produtiva. Aqui eu vou deixar um checklist para a obtenção de requisitos de engenharia que vai conseguir auxiliar vocês no desenvolvimento das especificações meta. Por exemplo, o desempenho. A gente, quando fala de desempenho, pode ser da velocidade, da potência, da resistência daquela componente ou da precisão que ela tem que atingir. Estes requisitos de infraestrutura poderiam estar vindo de, por exemplo, clientes intermediários, né? A gente teria que realizar investimentos em novas instalações. Estética, aparência e acabamento, sim? Ou seja, quais que são as tendências que os consumidores estão interessados? A vida em serviços, sim? A vida útil esperada. Por exemplo, um consumidor final, ele vai querer que a vida útil seja o mais longa possível, enquanto que a empresa deveria procurar uma relação de custo-benefício para poder se manter no mercado. Outro requisito de cliente intermediário seria o armazenamento e a vida em prateleira, sim? Neste caso seriam dos vendedores. Quantidade, certo? Vai ser em produção em massa, vai ser em produção por lote. A quantidade é interessante para a escalabilidade, a gente já falou muito sobre isso aí.
Depois a gente tem os limites, certo? Em função do transporte e do uso, sim? O limite de tamanho e do peso. E tem outro monte, testes, segurança, políticas de produto, implicações sociais e políticas, sim? Responsabilidade do produto e por aí vai. Então, fica aqui uma lista de requisitos de engenharia para poder aplicar a qualquer desenvolvimento de produto que vocês forem enfrentar. E por último, a gente chegou ao entregável final desta fase, as especificações meta. E o que são as especificações meta? Basicamente, elas são os requisitos do produto, os requisitos de engenharia já mensuráveis, sim? Lembrem que a gente passou dos desejos do cliente, que era um negócio abstrato, a agora um negócio mensurável, que são os requisitos de engenharia, atrelados a valores específicos, a valores meta. Ou seja, nós vamos ter aqui, de fato, valores atingíveis que vão nos dar o norte para começar a fase do projeto conceitual. Basicamente, nesta etapa, vamos ter a formalização e definição do produto com informações completas e sem ambiguidades. Sim? É a base para o desenvolvimento das etapas posteriores, sobretudo o projeto conceitual e o projeto detalhado. Na parte da formalização e definição de informações, a gente vai ter que, de fato, valorar os requisitos do produto e vai ter que fazer todo aquele análise técnico e de mercado e analisar as restrições, tanto de contrato, legislações e tudo mais. Vamos dar um exemplo de especificações meta do produto. A gente pode ter como requisito do produto, ou seja, requisito de engenharia, a velocidade, certo? Que é uma variável de desempenho. Mas um valor específico, um valor mensurável daquela velocidade que não possa ultrapassar 170 km por hora. Sim? Então, isso daí é um valor mensurável. Vamos supor que a gente vai projetar um avião de passageiros. Um dos requisitos vai ser que ele não vai poder ultrapassar os 890 km por hora. Por quê? Pelo fato de que, se ultrapassar aquela velocidade, ele vai entrar num regime transônico. E isso daí dá diferentes tipos de problema. Outro exemplo de especificação pode ser o tamanho. E ele pode vir dado em faixas de valores. Como, por exemplo, pode ser de 10 a 15 milímetros. Sim? E por último, também podem ser tolerâncias, que podem vir de diferente instrumental de fabricação. Por exemplo, pode ser de 15 milímetros mais menos 2 milímetros de tolerância. Então, aí a gente vê como os requisitos da engenharia, velocidade, tamanho, etc., estão atrelados a valores específicos e mensuráveis. Logicamente que isto daqui é um negócio iterativo e não é simplesmente de que eu vou fazer primeiro o pré-desenvolvimento, depois o desenvolvimento, não. Basicamente é um negócio que vai e vem várias vezes, diversas vezes, aplicada a melhoria contínua o tempo inteiro e sempre na busca de uma relação de compromisso entre a qualidade e o custo. Para poder elaborar as especificações meta, existem diferentes tipos de ferramentas. O que eu vou mencionar é o método Quality Function Deployment, que seria a matriz da casa da qualidade. E como que ele funciona? Basicamente, este método possibilita estabelecer relações entre as necessidades dos clientes e os requisitos dos produtos. Com isto, a gente pode documentar as especificações por meio da definição de valores meta associados aos requisitos do projeto. A gente vai entrar em detalhe nisto tudo. E também ela permite verificar os conflitos entre os requisitos do projeto e as dificuldades técnicas associadas a eles. Ou seja, este método da Quality Function Deployment vai nos permitir integrar e relacionar todos os parâmetros envolvidos tanto com os desejos dos clientes, os requisitos de engenharia e como que eles interatuam entre si. Então, na primeira parte da casa da qualidade, a gente vê que ela começa com o estabelecimento de
quem são os consumidores e o que eles esperam. E foi o que a gente falou lá atrás. A gente tem que identificar os clientes, tanto externos, intermediários e internos. Logicamente que com foco nos clientes externos, que seriam os consumidores. E a gente vai dar a importância de cada um desses clientes e de cada um dos requisitos desses clientes. Por outro lado, a gente também tem que identificar a situação atual do produto em relação com os concorrentes. Qual que é a satisfação daqueles produtos dos concorrentes? Qual que vai ser o nicho de mercado que a gente vai atuar? Lembrem do caso da Embraer que a gente comentou. A Embraer não entrou diretamente a concorrer com a Boeing e a Airbus. Ela encontrou um nicho de mercado que não estava sendo explorado. Então, é nesta parte de aqui que a gente vai encontrar oportunidades para inserir nosso produto no mercado. Isto também pode ser associado a quando a gente falava do desenvolvimento de novos produtos, de onde que surgem as novas ideias. E no quadro 4 e no quadro 5, a gente vai relacionar os quês, sim, com os comos, ou seja, o que deve ser feito, que seriam os requisitos dos clientes, com como que a gente vai fazer para poder desenvolver soluções para os requisitos dos clientes. E aqui a gente vai relacionar tanto os requisitos dos clientes com as soluções propostas para aqueles requisitos. Já neste passo aqui, a gente vai formar o conjunto de especificações para o produto ser desenvolvido. Aqui que nós vamos obter uma dimensão das especificações meta. E por último, a gente vai propiciar um entendimento entre a natureza, os efeitos e a intensidade dos possíveis requisitos do produto, sim? Como que eles interactuam entre si. Para poder ficar mais claro, nesta tabela aqui, a gente vê que nos campos 1, 2 e 3, a gente trata os requisitos dos clientes, a importância dos requisitos e o benchmarking do produto dos concorrentes. Significa que na fase do projeto informacional a gente está identificando os clientes do produto. Na parte 4 e na parte 5 a gente já está definindo os requisitos do produto e fazendo a correlação entre os requisitos do cliente e os requisitos do produto. É neste ponto onde a gente faz a correlação entre os que e os como. E por último, na parte 6 e na parte 7 a gente já tem a quantificação dos requisitos do produto, ou seja, a gente vai propor os valores meta e a gente tem a correlação entre os requisitos do produto. Este exemplo aqui vai esclarecer bastante como utilizar esta ferramenta da Casa da Qualidade. Mas para que o vídeo não fique mais longo, eu vou falar deste tema num próximo vídeo. Então, a gente se vê por aí. Um abraço e até mais.